está temblando. ¿A dónde, papá? Aquí, amor, al bote no. No. Era madrugada em Flores. Olé, E o mundo, compa. por um instante, parou de fazer sentido. Eram 5 horas e 58 minutos da manhã, horário local, quando a Terra simplesmente se recusou a ficar quieta. Um tremor de magnitude 7,7 nasceu no fundo do mar, ao norte da ilha de Flores, na Indonésia, a apenas 10 quilômetros de profundidade, perto o suficiente da superfície, para que toda a sua fúria chegasse quase intacta até quem dormia em terra firme. Não foi um tremor qualquer. Foi um dos terremotos mais fortes registrados no mundo inteiro neste ano. Um lembrete brutal de que a Indonésia inteira repousa sobre uma cicatriz viva do planeta, o chamado Anel de Fogo do Pacífico. Um cinturão de vulcões e falhas geológicas que corta o arquipélago de ponta a ponta e que, de tempos em tempos, cobra o seu preço. E dessa vez, o preço começou a ser cobrado antes mesmo do sol nascer. Em cidades como Wendy, Maumere e Huteng, o chão simplesmente sumiu debaixo dos pés das pessoas. Paredes rasgaram-se ao meio. Telhados cederam. Em um seminário na região de Sika, estudantes que participavam de uma missa matinal viram, em segundos, o teto do salão desabar sobre eles. E correram, em pânico, para qualquer abertura que ainda existisse entre os escombros. Uma moradora da vila de Talibura, no leste de Nusa Tenggara, contou depois, com a voz ainda tremendo, que eram 13 pessoas dentro de uma única casa quando tudo começou a balançar. 13 pessoas, correndo, ao mesmo tempo, pela mesma porta, tentando escapar de um teto que, minutos antes, era o único abrigo que conheciam. O tremor principal não veio sozinho. Vieram atrás dele dezenas de réplicas. 37 abalos secundários sacudiram a região nas horas seguintes. O mais forte deles, de magnitude 6,2. Como se a Terra, depois do primeiro golpe, ainda precisasse descarregar o que sobrou. E enquanto os prédios ainda desabavam, um novo temor tomava conta nas autoridades. Um temor que vem do mar. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia, a BMKG, emitiu, em questão de minutos, um alerta de tsunami. Não para uma cidade, não para uma província, mas para 4 regiões inteiras da costa indonésia. Nusa Tenggara Ocidental, Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul, Sulawesi do Sudeste. Milhões de pessoas, instruídas de repente a abandonar as praias, afastar-se dos rios que desembocam no mar e correr para terrenos mais altos. Porque a história daquela mesma faixa de costa já tinha ensinado à Indonésia o quanto o oceano pode ser implacável. Em dezembro de 1992, quase exatamente no mesmo trecho de mar, um terremoto de magnitude muito parecida, 7,8, gerou uma onda de tsunami que varreu a ilha de Flores. Mais de 2.500 vidas foram apagadas naquele dia. Comunidades inteiras simplesmente deixaram de existir na orla daquela ilha. Por isso, décadas depois, quando a Terra voltou a tremer com a mesma intensidade, o medo não era hipotético.
Era memória, era um trauma coletivo, revivido em tempo real. E o mar, de fato, respondeu. Ondas de tsunami de mais de meio metro foram registradas em Bulucumba, no sul de Sulawesi, e também em Sape, na região de Bima. Pequenas se comparadas à tragédia de 1992, mas o suficiente para confirmar que o perigo era real, que o oceano tinha, sim, se movido, e que ninguém, naquela madrugada, podia se dar ao luxo de duvidar do alerta. Enquanto isso, em terra, o caos tinha um nome mais silencioso, mas igualmente cruel: o apagão. As quedas de energia se espalharam por cidades e vilarejos, cortando não apenas a luz, mas a informação. O chefe de polícia da região de Nusa Tenggara Oriental admitiu, publicamente, que a falta de comunicação estava dificultando o trabalho mais urgente de todos: entender, minuto a minuto, quantas vidas ainda precisavam ser salvas. Na região de Nagekel, a mais próxima do epicentro, a situação se tornou ainda mais desesperadora. Deslizamentos de terra, provocados pelo próprio tremor, bloquearam as estradas de acesso. As equipes de resgate, tentando alcançar a área, viram-se impedidas de chegar por terra. A alternativa? Tentar entrar por mar, de balsa, enquanto o relógio corria contra qualquer sobrevivente ainda preso sob os escombros. O responsável local pelas buscas e resgates na cidade portuária de Maumere resumiu a angústia daquelas primeiras horas em poucas palavras. Equipes ainda não tinham conseguido chegar. Não porque não quisessem, mas porque a própria terra tinha se rebelado contra o caminho até as vítimas. E enquanto isso, a magnitude da destruição começava, aos poucos, a ganhar números. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mais de 500 mil de pessoas na Ilha de Flores devem ter sentido tremores extremamente fortes, com moderada a forte agitação sentida por vários milhões de pessoas em toda a região ao redor. Um alerta amarelo foi emitido para perdas econômicas e fatalidades relacionadas ao abalo. Um sinal de que, mesmo sendo uma resposta localizada, o impacto humano e material já era considerável. Porque é isso que muitas vezes se esquece quando se fala em magnitude, em escala Richter, em números frios de sismógrafo, é que por trás de cada 7,7 existe uma mãe segurando o filho debaixo de uma mesa. Existe um idoso que não consegue correr tão rápido quanto os vizinhos. Existe uma cidade inteira que, minutos antes, dormia e que agora, de repente, precisa reaprender a sobreviver ao amanhecer. E é justamente aí, no meio dessa madrugada de escombros, réplicas e ondas, que a verdadeira história desse desastre começa a ser contada. Com o amanhecer, vieram os primeiros números. E os primeiros números, nesse tipo de tragédia, nunca são os últimos. As autoridades locais confirmaram, já no sábado, que pelo menos 47 pessoas tinham perdido a vida. Um número que, por si só, já pesa. Mas que os próprios responsáveis pelo desastre avisaram, quase que em coro, ainda deveria subir. Dezenas de outros moradores foram registrados como feridos, alguns em estado grave, à espera de atendimento em hospitais que, eles mesmos, também sentiram o tremor. Dias depois, à medida que equipes conseguiam finalmente alcançar os pontos mais isolados, a triste atualização chegou. O número de mortos subiu para 53. 135 pessoas feridas. E, em algum lugar sob os escombros de Nagekel, ainda pairava a dúvida sobre quantas histórias esse terremoto tinha realmente interrompido. Mas há algo, em meio a tanta destruição, que merece ser dito com clareza, porque, muitas vezes, é isso que separa uma tragédia de uma catástrofe ainda maior. O alerta de tsunami funcionou. Horas depois de ser emitido, com o monitoramento das águas mostrando que não havia mudanças de nível do mar significativas o suficiente para representar uma ameaça generalizada,
a própria agência meteorológica indonésia decidiu suspender o alerta. As ondas que chegaram em Bulukumba, em Sapi, foram reais, mas contidas, pequenas, diante do que a memória de 1992 fazia temer. E é possível dizer, sem exagero, que esse sistema de alerta, construído justamente sobre o luto de décadas passadas, ajudou a evitar que a tragédia daquela madrugada se tornasse ainda maior, que famílias inteiras, avisadas a tempo, tenham corrido para terrenos altos e sobrevivido a uma onda que, em outro cenário, sem aviso algum, poderia ter chegado sem que ninguém a esperasse. Ainda assim, a Terra não parou por ali. Horas depois do tremor principal em Flores, do outro lado do arquipélago indonésio, na província de Sumatra do Norte, um novo abalo, de magnitude 6,9, sacudiu o solo. Dessa vez, no entanto, a geografia trabalhou a favor das pessoas. O epicentro estava a mais de 170 quilômetros de profundidade. Fundo demais para que a energia liberada causasse danos ou vítimas significativas em superfície. Um lembrete, quase cruel na sua ironia, de como a diferença entre uma tragédia e um susto pode se resumir a poucos quilômetros de rocha. Porque é importante entender, e talvez seja essa a parte mais difícil de aceitar, que nada disso é acidente de percurso. A Indonésia não teve azar. A Indonésia vive, permanentemente, sobre um dos territórios geologicamente mais ativos do planeta inteiro. Mais de 270 milhões de pessoas, espalhadas por cerca de 17 mil ilhas, construíram suas casas, suas cidades, suas vidas inteiras, sobre o encontro de três placas tectônicas: a euroasiática, a do Pacífico, a australiana, um ponto de fricção constante, onde a crosta terrestre nunca realmente descansa, e a região de Flores, especificamente, carrega uma história sísmica que poucos lugares no mundo conseguem igualar. Falhas de deslizamento lateral, falhas de empurrão, uma estrutura geológica conhecida como retroarco de Flores, que, desde o ano de 1800, já gerou pelo menos 6 terremotos fortes o suficiente para produzir tsunami. Estudiosos apontam, inclusive, para algo que soa quase contra-intuitivo, que a parte oriental da Indonésia, menos estudada, menos monitorada, menos presente nas manchetes internacionais do que a parte ocidental do país, foi historicamente atingida por mais tsunamis do que a região mais conhecida. Ou seja, o perigo que atingiu Flores nessa madrugada de agosto não era uma exceção. Era, tragicamente, uma questão de tempo. E o que resta agora, enquanto os últimos escombros são vasculhados, enquanto famílias em Nagekeo, em Endi, em Maumere, em Huteng, tentam entender o tamanho exato do que perderam. É uma pergunta que a Indonésia já se fez antes, em 1992, e que provavelmente voltará a se fazer no futuro. Como se reconstrói uma vida inteira, depois que a própria Terra decide, por alguns segundos, que não quer mais te sustentar? Talvez não exista uma resposta fácil. Talvez a resposta esteja, na verdade, no que já foi feito. Nos sistemas de alerta que, dessa vez, funcionaram a tempo. Nas equipes que atravessaram deslizamentos de terra, de balsa, para chegar onde as estradas não deixavam. Nos vizinhos que, mesmo em pânico, seguraram a mão uns dos outros e correram juntos para um lugar mais alto. Porque, no fim, é isso que histórias como essa nos obrigam a lembrar. Que por trás de cada número, de cada magnitude, de cada estatística fria de um relatório sísmico, existe gente, existe coragem e existe, mesmo em meio à pior das madrugadas, a teimosia silenciosa de continuar de pé. E é justamente por isso que esse não é apenas mais um registro de um desastre natural. É a lembrança de que, mesmo quando a Terra treme com toda a sua força, a humanidade encontra um jeito de se manter firme.